pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval abordou movimentações e debates de bastidores no Senado Federal, no que tange ao impeachment de Lula, no que concerne ao impeachment de Alexandre de Moraes e a respeito das eleições para a presidência do Senado. O parlamentar encetou. Saiu uma matéria de que Alexandre de Moraes, do STF, está ligando para senadores para pedir votos para o Pacheco. Saiu em 2 ou 3 lugares. Não acredito que isso seja verdade, mas... Entrando Marinho ou Girão, vai ficar nítida uma posição mais independente do Senado. Mesmo que ele queira dar início ao processo de impeachment, a maioria dos senadores é refém do STF. O foro privilegiado não privilegia os senadores, mas os ministros do STF. Dessa forma, ele discorreu sobre a vulnerabilidade de determinados senadores diante de investidas do STF. Eles usam isso para colocar os senadores em xeque-mate. Ah, vai querer fazer impeachment? Vou pegar esses processos aqui. Às vezes, não é nem processo por corrupção, pode ser denúncia da oposição, de um parlamentar. Se o STF dá um parecer contra a pessoa, não temos a quem recorrer. É a última instância. O congressista explicou assim o dilema enfrentado por alguns senadores. Se o Lula ficar 4 anos, com a possibilidade de reeleição com mais 4, que é o que sempre ocorre, ele vai ter mais 4 ministros do STF para indicar durante esse período. Se a gente coloca o impeachment do Alexandre de Moraes em votação, Lula vai poder indicar mais um ministro. Olha que situação. Marcos Duval abordou ainda as eleições para a presidência do Senado e especulações quanto ao futuro das relações entre Moraes, Alckmin e Lula. Quanto às eleições para a presidência do Senado, nos bastidores está pau a pau. 1 ou 2 votos podem fazer a diferença. Alexandre de Moraes foi secretário do Alckmin. Se seguir o modus operandi do Alexandre de Moraes, fica entendido que ele vai infernizar o Lula para que o Alckmin possa, em determinado momento, assumir a presidência do Brasil. Com os documentos que tenho, o impeachment é inevitável. Aí sobe o Alckmin. É melhor ou pior? Olha só a situação. Se tirar Moraes, o Senado terá protagonismo grande, mas vai abrir a vaga para o Lula indicar mais um. Vamos pensar em uma alternativa. Qual seria o caminho que é menos pior? Dessa maneira, ele avaliou. O Alexandre de Moraes é meio que uma unanimidade no Brasil. Não querem ele no STF. As informações que tenho é que até outros ministros do STF não estão aguentando mais depois do que aconteceu no dia 8. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O Senado, única instância que pode promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores, segue completamente inerte sob o comando de Rodrigo Pacheco. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na
na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Tava eu aqui pensando o seguinte, saiu uma matéria aí dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está ligando para alguns senadores para pedir voto pro Pacheco. Eu vi isso em 2, 3 lugares assim. Bom, para mim não ligou. Eu não acredito que isso possa ser verdade não, mas enfim. Mas aí eu comecei a pensar, vamos lá. Entrando o Marinho ou o Girão, vai ficar nítido aí uma posição mais independente do Senado, né? E apesar que mesmo que ele queira dar início a um processo de impeachment, aquilo que eu falei para vocês, a maioria dos senadores são reféns do STF. Por isso que esse tal de foro privilegiado, eu volto a repetir aqui, não privilegia a gente senadores, não, privilegia os ministros, porque eles usam isso para colocar os senadores em xeque-mate, tipo, você vai querer me impeachment? Então vou pegar esse processo que tem contra você aqui, que às vezes não é nem por corrupção, é o partido ou um outro parlamentar que está querendo cortar o brilho de quem está, né, se destacando, faz uma denúncia esdrúxula e aí ele começa a responder. Vira senador, vem cá e cai pro STF. Se o STF der qualquer parecer que seja contrário, nós senadores não temos para onde recorrer. É a última instância, acabou, fodeu. Bom, mas vamos pensar o seguinte: se o Lula ficar 4 anos com a possibilidade de reeleição para mais 4, que é o que sempre ocorre, ele vai ter mais 4 ministros do STF para indicar durante esse período. E se a gente colocar em pauta o impeachment do ministro Alexandre, o Lula vai ganhar mais uma vaga para ele indicar. Aí vão para 5 ministros de indicação dele, fora dos que já estão lá. Ou seja, a totalidade dos ministros vai estar na mão do Lula. Olha só que situação. Olha que situação, gente. Não, a votação do Girão não tira do Marinho, não. Não, é diferente a votação para presidente do Senado. Foi o que eu expliquei ontem. Tem primeiro turno, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, vai até o número de 42 votos, 41, 42 votos para eleger o presidente do Senado. Então pode ser que nesse caminho o Girão e o Marinho se entendam, quem está tendo mais voto, e um apoia o outro e pronto, entendeu? Então um voto não atrapalha o outro, não. Do Marinho e Girão, um voto não atrapalha o outro, não. Por conta do regimento aqui, muito provavelmente todo mundo vai mostrar o voto, mas pelo regimento proíbe mostrar o voto. E se cair de ser um presidente na próxima legislatura, um presidente que vai comandar o Conselho de Ética, se for alguém da esquerda, aí ele vai, porque é contra o estatuto, e aí ele provavelmente vai dar início a um processo de expulsão, né, de perda de mandato. Então isso pode gerar perda de mandato. Então a gente vai ter que ver quem é que vai assumir o Conselho de Ética. Então, dependendo de quem for assumir, todo mundo vai mostrar o voto.
Mas aqui nos bastidores eu passo para vocês que tá pau a pau, tá assim, 1 ou 2 votos podem fazer a diferença, pra vocês terem ideia, tá bem apertado mesmo. Bom, então eu queria jogar isso para vocês, porque o Alexandre de Moraes é notório, né? Ele foi secretário de segurança do governador Alckmin de São Paulo, hoje o vice-presidente. Se eu seguir o modus operandi do Alexandre de Moraes, fica entendido, vê se vocês conseguem seguir na minha linha de raciocínio, fica entendido que ele vai infernizar o Lula para que o Alckmin possa, em um determinado momento, assumir a presidência do Brasil. Até porque eu também, com os documentos que eu tenho, o impeachment vai ser inevitável. Pedido de impeachment, né? E aí sobe o Alckmin. É melhor ou é pior? Olha só que situação. Se tirar Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, o Senado vai ter um protagonismo grande, mas vai abrir uma vaga para que o Lula indique mais um, e que possa tornar até o pedido de impeachment contra o Lula inconstitucional, né? Como diz, né, cabeça de juiz e desembargador é igual bunda de neném, a gente não sabe o que sai lá de dentro. Então é isso aí. E aí, vamos pensar numa alternativa aí de qual seria o caminho. O que é menos pior? Entendeu? O que é menos pior? A gente segue na missão de tirar o Lula e sobe o Alckmin. Se tirar Alexandre, fica mais difícil tirar o Lula. Com Alexandre fica mais fácil tirar o Lula e sobe o Alckmin. Mas o Alexandre está sendo assim, meio que unanimidade no Brasil, né? Que não quer ele no STF. E eu tenho as informações que eu tenho, que até o próprio outros ministros do STF já não estão aguentando mais, depois do que aconteceu do dia 8.